bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, agora tentando novamente aqui por essa plataforma. Eu agora há pouco havia começado junto com o Marcelo através de uma plataforma, mas infelizmente tivemos um problema técnico, não foi possível. Então, seja muito bem-vindo, uma boa noite a todos vocês. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, sou um jornalista independente, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estive como pastor durante 5 anos, mas eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores da Universal porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. A minha família conhece a Igreja Universal há mais de 40 anos e eu também sou sobrinho de bispos antigos da instituição. Ao meu lado aqui, ao lado de cá, está o Marcelo Roque, que dispensa apresentação, um grande amigo nosso, também já tem anos trabalhando com informação, é um jornalista independente, vem trazendo denúncias, relatos, já é o primeiro canal, o canal do Marcelo Roque é o canal mais antigo em atividade que traz denúncias a respeito das hipocrisias dos bastidores da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E o assunto que a gente vai falar hoje é muito pertinente, é muito forte. Eu acho que é uma das lives mais fortes que eu já fiz até hoje. E eu não poderia falar sobre esse assunto sem ter a companhia desse grande irmão que já me conhece há muitos anos e a gente está sempre junto nessa caminhada. Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez e uma boa noite, irmão. Boa noite, Davi. Mais uma vez, boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, seja onde for, né? E também você que vai assistir a gente no gravado depois. Ô, Davi, só uma coisinha que, antes de começar, né? Nós sabemos que o áudio que nós vamos colocar hoje, que tu vai colocar aí para a gente ouvir, esse áudio aí simplesmente é um áudio, né, que não era para ter vazado. Exatamente. Não era para ter vazado. Porque aquilo que o Macedo quer é que vá simplesmente... Olha só como é interessante, Davi. Eu recebi a reunião do Macedo dessa semana, essa reunião aí, eu recebi em texto. Antes de colocar o áudio, eu recebi um texto e a pessoa que me mandou a reunião, ela falou o seguinte: antes de começar a reunião, o que o Macedo faz? O Macedo vai lá, ora pelas outras igrejas, ora pelos pastores, fala das outras igrejas assim como se ele amasse as igrejas, se ele gostasse realmente das outras religiões. Ele faz aquela apresentação toda e depois ele mete o pau em todas, mete o pau nas igrejas, mete o pau nos pastores, entendeu? Quer dizer, são duas pessoas distintas ali. O Macedo, ele é duas pessoas, ele é duas caras, na verdade, né? É duas caras, é cara de pau, e daí o que acontece? Eles editam esses vídeos, esses áudios, e colocam onde eles querem, para as pessoas acharem que o Macedo é o bom velhinho, né? Aquele bom velhinho que ora por todo mundo. Se você vê o que está nas mídias da Universal, é o Macedo orando, é o Macedo né, abençoando as pessoas, mas o que está por detrás de tudo isso... Aliás, o que o Macedo fez no vídeo de ontem, né, mostra e retrata exatamente o que o Macedo é. Um tirano, né? Ele é um tirano, ele é um general que, se as pessoas não concordam com aquilo que ele fala, ele faz o que ele fez. E por que vazou nos canais de denúncias, tudo que nós vamos passar aqui hoje? Ele ficou brabinho, esbravejou e mostrou realmente quem ele é. Davi? Com certeza, Marcelo. E eu quero, antes de tudo, agradecer a companhia de todos vocês que estão agora acompanhando essa transmissão. Peço, por gentileza, que você, que já conhece meu trabalho, deixe o seu like, por favor. Todos que estão chegando agora, por gentileza, deixe o seu like. Também gostaria de pedir que as pessoas compartilhem esse conteúdo o máximo possível, tá certo? Compartilhem, deixe seu like, que o conteúdo de hoje é um conteúdo muito forte mesmo. E eu quero também dizer algo importante, eu preciso falar isso, que você que conhece o nosso trabalho jornalístico no Instagram,
As pessoas me questionaram hoje por que foi removido alguns conteúdos do meu Instagram. Bem, só existem duas razões das quais eu posso remover um conteúdo que eu publiquei. Quais são as duas razões? A primeira razão é uma decisão da justiça, que não foi o caso. Eu não recebi nenhuma ordem judicial para tirar nada do meu canal, nada. Eu não tenho ordem judicial para tirar nada, até porque meu canal no Instagram é um canal de jornalismo. Ali tem matérias jornalísticas. Então, se por acaso tentarem mexer no meu Instagram, isso aí é uma censura, porque eu estou promovendo um conteúdo informativo no Instagram. É para deixar claro isso. Segundo, eu só removeria no caso de haver uma sensibilidade levando em conta algum ocorrido, alguma situação sensível envolvendo família, envolvendo alguém que talvez seja necessário remover aquela publicação. Então, eu sou humano, eu tenho misericórdia, nós temos misericórdia, não é igual ao que você vai ouvir hoje aqui. O objetivo desta live é revelar quem é Edir Macedo para as pessoas que ainda têm alguma dúvida de achar que ele tem misericórdia, que ele tem compaixão, que ele se compadece. Então, é extremamente grave, porque, ô Marcelo, o Edir Macedo, quando pastores nos Estados Unidos, eu vou evitar de falar a palavra o pastor que tirou a vida, não vou falar essa palavra, mas o Edir Macedo e a Igreja Universal, eles gostam de divulgar tragédias que ocorreram em outras igrejas. Padres da Igreja Católica que abusaram de crianças. A Record, que é uma emissora comprada com dinheiro do dízimo, dinheiro do sacrifício da Fogueira Santa, faz matéria para demonizar os padres católicos, quando que na Universal nós temos um Lucas na Igreja Universal, o caso do Lucas, que é o Lucas Terra, o caso do Lucas Terra, que foi violentado sexualmente, queimado vivo, eles não falam isso. E o alvo do nosso trabalho é revelar hoje que dentro da Universal, dezenas, por que não dizer centenas, de pessoas estão com o seu psicológico extremamente afetado. Pastores, esposas, obreiros, só eu já trouxe aqui, o Marcelo também, com certeza, diversos casos de pessoas que tiveram traumas gravíssimos e, em consequências, alguns que chegaram ao extremo, que, infelizmente, foi o que ocorreu na Bolívia na terça-feira. O que aconteceu na Bolívia na terça-feira, uma rádio da imprensa lá noticiou, vinculou e botou imagens lá. E o meu papel como jornalista no Brasil, hoje eu não estou aqui como jornalista, eu estou aqui como crítico. Hoje eu estou aqui como alguém que vai dar uma opinião, como alguém que vai trazer um fato. Mas quando eu coloquei no Instagram, é para deixar claro que foi noticiado primeiramente na Bolívia. Eu apenas repliquei a informação, dando a devida importância e respeito ao que é devido. Porque quando acontece isso dentro da Igreja Universal, eles se calam, eles não falam, eles não trazem uma nota. E o que é pior, o Bispo Macedo nos bastidores se mostrou um verdadeiro monstro. Um monstro. Ele simplesmente se mostrou um bicho, do jeito que ele é. Um bicho. Porque eu caracterizo alguém que fala, não tem empatia com a família, da perda de uma pessoa que trabalhou na Igreja Universal. Ele já chamou ex-membro de lixo. Ele já chamou pastores que saíram de pilantras, vagabundos, que não foi o nosso caso. Se nós saímos de lá, foi exatamente para não se tornar o que ele diz que nós somos. Então, Marcelo, é muito importante falar isso, muito importante, porque a pessoa pensa que a gente não tem conosco um acompanhamento de advogados, jornalistas. Ela acha que aqui são dois amadores, são duas pessoas desferindo ódio. Você vai ouvir agora, dentro de instantes, você vai ouvir quem de fato está com ódio. Inclusive, Marcelo, você falou muito bem agora há pouco, o Edir Macedo fez uma live no seu Instagram que está chamando a atenção do mundo todo, porque tem um texto na Bíblia
Eu acredito na Bíblia, eu creio na Bíblia. Tem um texto na Bíblia, eu vou procurar aqui, quem tiver aí puder me dizer, que pelas suas palavras serás julgado ou absolvido. Que a morte e a vida está no poder da língua. Tem vários textos na Bíblia que falam que a pessoa que pela própria palavra dela ela vai se condenar. Então, o próprio Edir Macedo, com as suas próprias palavras, está se condenando, está afundando ainda mais no tremedal de esgoto o que essa instituição representa. Isso é muito importante, Marcelo. Então, bem, como eu havia dito, tenho 2 vídeos, 2 reações dele, mas eu já queria entrar já diretamente no áudio. Se você me permite, quer fazer um comentário, Marcelo? Não, Davi, é como você falou, nós não somos pessoas que simplesmente jogamos palavras ao vento, né? Nós, com conhecimento de causa, né? E o nosso objetivo não é atacar a Universal, Sim, né? De maneira alguma, até porque se você for ver no meu canal, no teu canal, não tem só vídeos falando da Universal, sim, sim. né? Eu já fiz Aí, documentário de seitas na América, lá no seitas no México, seitas lá do La Luz del Mundo, onde o líder lá fez o que fez e foi preso. A gente colocou outros conteúdos também, de outras denominações, de outras instituições também. então, Davi, nós, com conhecimento de causa, nós não estamos aqui atacando a Universal ou o Edir Macedo, Nem né? seus membros. Exatamente. E temos colocado fatos que realmente aconteceram em outras instituições e também na Universal. E esse fato que aconteceu, por que nós estamos noticiando? Porque a Universal, ela trabalha para quê? Para abafar tudo o que acontece de ruim dentro da instituição, eles tentam abafar. E esse não vai ser o primeiro e não vai ser o último caso que a Universal vai tentar abafar. E nós, como conhecedores, como conhecemos, sabemos que pessoas estão sendo enganadas, né, extorquidas pela direção da instituição. Vendo uma coisa dessa, nós sabemos que os pastores estão ali, o Davi. O que acontece? Esse fato que aconteceu agora com esse rapaz que tirou a própria vida, né? Nós sabemos que esse rapaz ele teve esse surto psicótico, né? Algo nesse sentido, porque não é de agora, não é algo assim, aconteceu e deu. Não. Provavelmente esse rapaz vinha há muito tempo sendo cobrado financeiramente. Exato. A cobrança dentro da instituição. Eu costumo dizer, Davi, que somente quem sabe o que é ser um pastor da Universal sabe o que esse rapaz passou, né? Sim. O que esse rapaz tinha na cabeça, né? Agora, Não, e o Macedo, eu quero dar, desculpa cortar o seu sim, raciocínio, Marcelo, me desculpa, eu quero dar até não, uma boa notícia. Ele está indignado porque a Universal está tendo diversas derrotas na justiça. Inclusive, nesse exato momento, eu recebi informação, saiu agora de tarde, que a Universal recebeu uma nova derrota. Uma nova derrota na justiça, uma reclamação trabalhista. Está perdendo uma declaração uma atrás da outra. Saiu agora, lá no jornal Carta Capital, acabou de sair nesse momento. Então, é uma derrota após a outra. Desculpa cortar seu raciocínio, Marcelo. Você estava falando a respeito do ocorrido lá na Bolívia, da notícia que foi vinculada na Bolívia, que a gente está comentando aqui, que é importante dizer, que esse rapaz, ele estava apresentando, ele cometeu esse ato, houve essa tragédia, mas não foi da hora para outra, e o Macedo, inclusive, mesmo, você vai ver ele falando, chamando ele de problemático, dizendo que ele era endemoniado, dizendo que ele era isso, mas ele era um pastor útil. Ele fazia culto, fazia culto. Eu não acredito que ele era endemoniado. Ele era uma vítima. Eu acredito que ele e a família são vítimas, estão sendo usadas, e o Macedo falou claramente o que ele pensa do rapaz. Desculpa, Davi, Marcelo, eu te cortei. Davi. Então, o que é interessante agora, eu sei que a grande parte dos pastores dentro da instituição assistem às denúncias, assistem o teu Sim, canal, meu canal e o dos outros que denunciam. Então, é importante. O que nós queremos falar é o seguinte:
o que aconteceu com esse rapaz é só uma pitadinha do que o Macedo é capaz. Porque, imagine só, ele não tem compaixão, não tem empatia, não tem amor. Imagina só você, pastor, que está acompanhando a nossa live aqui agora, você que acompanha, imagina você. O que você é para o Macedo? O que você representa para o Macedo? O que o Macedo falou? Morreu, acabou. Acabou, não importa mais. Por que não importa mais? É porque você, a pessoa que tirou a própria vida, não vai mais dar lucro para o Macedo. É isso aí. Porque, é isso mesmo. Vida que segue. Tipo assim, Mas morreu, se dane. Mas foi isso que ele falou. Quer dizer, Morreu que se dane. você, pastor, que está aí dentro aí, você ainda pode dar lucro para o Macedo. Então, ainda, se acontecer qualquer coisa, você, primeiro, que você não vai ser ajudado. Né? Esse rapaz, a gente sabe que ele estava com um problema, ele ligava para o bispo, ele pedia ajuda e ninguém ajudava ele. Ninguém ajudava. Né? Versão diferente que o Marcelo está falando. O Marcelo está difamando o rapaz lá nos bastidores. Vou trazer o áudio dele aqui. Sim. Eu gostaria que a família do rapaz que vai ouvir este áudio, pegasse a advogada ou advogado, o representante jurídico, e entrasse com um pedido para pedir para o Marcelo se retratar. Detalhe, ele falou publicamente algumas coisas. Ô Marcelo, me perdoe, eu sei que você está falando, eu estou te interrompendo, não é falta de educação, mas nós somos amigos e irmãos há muitos anos, e nosso bate-papo, às vezes eu não me seguro, às vezes, para falar, e você tem toda a liberdade para me cortar a hora que quiser. Você sabe que nós somos grandes irmãos. Sim, mas olha só, ele é tão maligno, esse homem, maligno, que ele, olha só, a imagem da instituição está acima de tudo. Na live aqui, eu quero dizer que eu não estou conseguindo ver as pessoas. Eu sei que tem ex-bispos na live, eu sei que tem ex-pastores na live, tem advogado na live, tem jornalista na live, tem muita gente. Vai compartilhando aqui, gente. Você que está na live, tem muitos amigos queridos que eu não estou conseguindo ver aqui no comentário. Tem muita gente comentando na live. Tem muita gente, daqui a pouquinho eu vou botar o áudio dele já. Mas olha aqui, ó. Olha o que o Macedo colocou. Olha só o que ele colocou, ô Marcelo. Não sei se você viu isso. Ele já sabia de tudo. Quem pensa que ele não sabe de tudo, ele sabe de tudo. Quando aconteceu o episódio, para não sujar o nome da igreja, lá no Instagram, ele respondeu uma pessoa assim, ó. Alguém perguntou para ele assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, porque esse telefone aqui ele é só misericórdia. Peraí. Alguém perguntou a ele sobre o ocorrido. Sabe o que foi que ele teve a petulância de responder? Olha o que ele teve a petulância de responder. Ele botou assim, ó. Vou botar depois no meu Instagram. Você tem razão, mas segundo a própria esposa e de demais auxiliares dele que testemunharam, ele não tinha mais reflexos da Covid e estava bem de saúde. A igreja cumpriu com seu papel e lhe deu todo o apoio físico e espiritual. E que ele não se matou. Ele foi um acidente. Ele botou aqui dizendo que não tinha, ele foi um acidente. Tudo para não sujar a imagem da instituição. Aí, eu vou colocar esse primeiro áudio aqui. Primeiro eu vou colocar o áudio dele na reunião de pastores, agora. A gente vai analisar juntos. E depois eu vou botar os áudios mais recentes que eu coloquei lá. Obrigado, pessoal, que está comentando comigo aqui. Obrigado, pessoal. E não tem... Gente, só tem um jeito de tirar essa live do ar. Se for uma decisão da justiça. Ou se for uma decisão da justiça. Porque essa live não vai sair do ar. O meu Instagram não precisava ter feito o que eu fiz. Eu tirei por respeito à família. Porque não teve ordem judicial coisíssima nenhuma. Eu tirei por respeito à família. Mas vamos lá. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu te cortei tanto aqui. Não, pode continuar. Então vamos lá. Eu vou botar o áudio do Macedo agora. Gente, se tiver alguém na live entrando, me xingando o Marcelo, todos os membros do canal são moderadores. Podem tirar a pessoa fora, porque a gente não é obrigado a ouvir xingamento e fanático adorador da imagem da besta, não. Ou de um besta. Exatamente. Então vamos lá. Vamos ouvir aqui, gente, o áudio do Macedo. Presta atenção no áudio. Porque é grave o que ele vai falar. Porque no áudio, Marcelo, ele fala do rei. Ele cita o rei Josias. Que o pastor é como um rei. A ideia, pastor, você é um rei. Tem um rei que é bom e tem um rei que é mau.
O rei que é de Deus, o rei que não é de Deus. Vamos ouvir aqui, presta atenção, gente. É forte, é pesado. Coisa pesada. Peraí. Ah, tá no mudo. Coisa pesada. Peraí. Ah, tá no mudo. Peraí, gente, meu som tá saindo duas vezes aqui. Calma aí, peraí. Meu som tá saindo duas vezes aqui. Deixa eu tirar aqui, senão vai dar ruim. Vai ter dois áudios aqui. Vambora, vamos lá. Vamos lá, atenção. Foi. A mesma coisa acontece entre nós. Você recebe a unção, você recebe a bênção, você recebe a orientação, você recebe todas as condições para reinar. Ou não tem você condição para reinar? Quem é o pastor? Qual é o pastor que diz assim, ô bispo, eu não tenho condições para reinar? Tem alguém aqui que possa falar isso? Tem alguém neste mundo, da Igreja Universal do Reino de Deus, algum pastor que diz, ó, bispo, comigo não aconteceu isso, comigo não está acontecendo isso, eu estou sozinho, abandonado, ninguém me dá atenção, ninguém me fala comigo, ninguém me orienta. Eu faço as coisas da minha cabeça porque eu não tenho como orientar. Eu não tenho orientação. Não existe isso. Porque se faltar a palavra de Deus para você, que toda semana, e além de ser toda semana, todo santo dia, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, nós estamos lá no Instagram, ensinando, orientando, pregando, falando, tanto para os incrédulos quanto para os de dentro. Mais para os de dentro do que para os de fora. Portanto, quando fazemos o trabalho de ensino, passando para vocês o que Deus me tem dado. O que Ele me tem dado, eu tenho passado para vocês. Eu não tenho carta na manga. Eu não guardo nada de vocês. Eu passo tudo para vocês. Se vocês não pegam a orientação, não pegam o espírito, não desenvolvem, é porque o problema está com vocês. Não desenvolve. Quando eu lia esse texto aqui, especialmente, fez o que Josias fez, o que era bom aos olhos do Senhor. O que é bom aos olhos do Senhor? Se por acaso não houve quem me orientasse, me dissesse qualquer coisa, porque eu não tinha nenhuma orientação, eu saí às cegas. Eu saí às cegas, não quero dizer que eu sou especial, que eu sou melhor do que vocês, de jeito nenhum. Eu só estou passando para vocês informações do que eu vivenciei na minha vida, no meu, entre aspas, reinado, no começo do meu reinado. O começo do meu reinado. Então, um pingo não ia letra para quem está assistindo. Eu quero deixar claro como foi o começo do meu reinado. Eu não tenho nada, eu não sou um especial, eu só mandei fazer um filme para mim. Eu só mandei fazer um filme, eu só mandei fazer uma trilogia. Então, assim, ele hoje ostenta um patrimônio que já foi noticiado. Eu já trouxe com o Marcelo aqui documentos, vídeos, fotos, entrevistas. Hoje já alcançou a estimativa de 10 bilhões de reais. Isso foi noticiado pelo Feltrin já meses atrás. Um banqueiro. Então ele fala claramente, o meu reinado, dando exemplo do reinado dele. Você vê que, na minha opinião, o pensamento é um pensamento sociopata, é um pensamento narcisista. Então isso é muito forte. O que você vai ouvir daqui a pouco é sério. Compartilhe este vídeo. Porque é assim que você, que é pastor da Igreja Universal, que ele trata você, trata a sua esposa. E aqui, detalhe, Marcelo, é um áudio de 1 hora, mas eu tirei 16 minutos. Para deixar muito claro que é o pedaço em que ele vai falar a parte mais forte. Por não, irmão? Ô, Davi, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos anos você foi pastor? Eu, 5. 5 anos. 2 anos e meio auxiliando, os outros 2 anos e meio tentando fazer o que é impossível lá dentro, né? Pregar o evangelho. Eu escutei o Macedo falando nesse áudio aí que os pastores, né, eles têm toda semana uma palavra nas reuniões. Ou todo dia tem uma palavra para alimentá-lo espiritualmente. Eu pergunto a você, Davi, você, 5 anos como pastor, nas reuniões de pastores, o que era pregar? O que o bispo ou o responsável fazia lá nas reuniões de pastor? Marcelo, eu tive a oportunidade, eu tomei conta de uma igrejinha, pequenininha, que eu acreditava que eu conseguiria, como eles falam, trazer almas para o reino de Deus, mas a cobrança era o dinheiro.
Eu assisti uma reunião com o Edir Macedo, eu viajei 14 horas de ônibus para assistir uma reunião com ele. E a palavra de ordem não é essa reunião que aparece no Univer, que aparece no Instagram, que eles pegam um trecho espiritualizado. Existe lá dentro o seguinte: a cobrança por metas financeiras. O negócio é o seguinte: com quanto pegou a igreja e com quanto você está deixando ela. Principalmente em época de fogueira santa. Tem pastor que surta. Nós conhecemos diversos casos aqui nessa live, tem exemplos de pessoas que sabem de pastores que tiraram a própria vida, esposas também. Eu atendo gente há 7 anos, ô Marcelo. Eu tenho meu trabalho devocional, às vezes 3 horas da manhã, atendendo esposa de pastor. Esposa, não é ex-esposa, é esposa atual, me ligando escondido. Davi, tô ligando para você escondido, que a minha vontade é me jogar do 8º andar. Não tô aguentando mais. Eu moro num apartamento alugado pela igreja e a cobrança é em cima de cobrança, a gente não tem sono, a gente não dorme, a gente não tem paz. Ô, Então, Davi, sim, meu ó, irmão. olha só, eu recebi, faz uns 3 ou 4 anos mais ou menos, uma esposa. Ela me ligou, ela me ligava, e um dia ela me ligou bêbada, bêbada, porque ela cuidava do escritório, ela cuidava do escritório da instituição, e ela me ligou bêbada. Ela falou assim: Marcelo, eu não aguento mais. Eu tô fazendo tratamento. Eu tenho que beber. Eu bebo todo dia. Meu marido sai de manhã e sabe lá a hora que ele volta. Eu bebo todo dia, todo dia, todo dia. Eu bebo que não aguento mais. Eu não aguento mais isso aqui. Entendeu? Então, tipo assim, não é um caso. Não é um casinho, né? Não é um casinho. E aí, eu quero chegar naquilo na pergunta que eu te fiz, Davi. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque quando eu era pastor, eu estava como pastor do Macedo, da instituição, eu saía de Criciúma para Florianópolis para reunião de pastor, 1 ou 2 vezes por semana. Quando tinha campanha, 3 vezes por semana ou até mais, né? São praticamente quase 300 km de Criciúma a Floripa. Na época, nem duplicada era a BR ainda, era acidente em cima de acidente naquela BR, e nós tínhamos que passar, às vezes, 3 vezes por semana, indo para as reuniões no sítio ou na catedral lá em Floripa, na Mauro Ramos. E a única coisa que era passado para a gente era como tirar dinheiro das pessoas usando as campanhas. A única coisa. Nós nunca fomos para lá, pastor, orar, vamos buscar o Espírito Santo, vamos fazer isso. Nada. Toda a vez que eu fui, simplesmente cobrança de meta financeira. Só isso. Só cobrança de meta financeira. Aí, chega nessa esposa que me ligou bêbada. Por que ela me ligou bêbada? Porque ela não aguentava mais. As cobranças. Graças a Deus que ela não tirou a própria vida como esse rapaz tirou. E quantos? Fiz um vídeo essa semana, Davi, onde o rapaz comentou, falou assim, ó, teve um pastor que ele se jogou do último andar do prédio porque o Clodomir cobrava muita meta financeira dele. Já ouvi falar disso também, já ouvi falar. Então, Caiu na marquise. Ele caiu isso, na marquise e nu, parece que ele estava nu e se jogou. Quer dizer, tem mais uma chance, ele pulou de novo. Ele isso. pulou de novo. Então, era um pastor. Mas por que essas pessoas elas fazem isso? Porque a instituição só cobra, 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 cobra. Se você não arrecadar, você vai perder. Se você não arrecadar, você vai voltar a ser auxiliar. Se você não arrecadar, você vai voltar a ser obreiro. Você vai ser faxineiro. É assim que a instituição ela cobra. E daí tem muitos que não têm um psicológico bom, acontece isso. E a instituição ela não cuida, não cuida. Aí o Macedo vem dizer no áudio que os pastores, eles têm o quê? Eles têm o alimento espiritual toda semana ou todos os dias. Tá de brincadeira, né, Macedo? Tá de brincadeira, só pode. Eu vou continuar o áudio aqui, obrigado quem está comentando. Quero dizer que tem muitos ex-bispos antiguíssimos na live, amigos queridos que estão com a gente.
muitos advogados assistindo, agradeço a todos vocês, o conteúdo jornalístico vai continuar. A gente precisa trazer informações para as pessoas e mostrar a nossa indignação, a nossa expressão contra essa exploração das pessoas. Vamos continuar ouvindo o áudio do Macedo, áudio exclusivo da reunião do Macedo, um dos áudios mais fortes que eu já trouxe até hoje, até agora. Vai que amanhã ele resolve se falar alguma outra coisa pior. Eu acho que pior fica até difícil, né? Vamos continuar aí. Antes mesmo de começar o reinado, eu prestava muita atenção. E esse texto aqui falava forte, muito forte comigo. E começou Josias a reinar. E 31 anos reinou em Jerusalém. Ele pensa que é rei. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto. Ele acha que é rei. Ou tem certeza, né? Das injustiças, de tudo que ele deve ter feito de errado, ele fez o que era certo diante dos olhos do Senhor. O rei da Universal. Por quê? Por quê? Porque Deus tinha um plano para ele. O reinado divino através dele. Através dele, outros reis viriam nascer, não é verdade? Através de você, outros pastores vão nascer, sim ou não? Outros reinados vão nascer através de vocês, através de cada um de vocês. Depende de vocês. Só depende de vocês. Quer dizer, depende da cabeça de cada um. Isso é algo que só o Espírito Santo pode convencê-los. Eu não vou tentar convencê-los, mas essa é a realidade. O que aconteceu com os reis de Israel acontece hoje conosco, com os pastores. Nós tivemos um pastor ontem ou anteontem que se matou. Um pastor que era problemático, um pastor que não estava. Ele era o próprio problema. Ele era um problema. Mas por que ele era um problema? Porque ele era uma pessoa que foi colocada prematuramente, sem ter condições de reinar. Ele foi jogado na obra por alguém que provavelmente que o levantou, tampouco era de Deus. Então levantou aquele rapaz e hoje está morto. Ele se matou. Acabou com a vida. Era casado, bem casado, a mulher dele não sabia do que ele estava a passar. Era com depressão, etc, etc, etc. Como que não sabia? Não estava vivendo com ele, não sabia. Porque ele guardava consigo os seus traumas, os seus problemas, a sua depressão, a sua perturbação, ele guardava consigo. O problema dele, porque se ele procurasse a direção da igreja e chegasse, olha, eu estou vivendo com este problema, esta situação, eu não tenho condições de reinar, eu não tenho condições sequer de ser nem a pessoa que limpa a igreja, um servente, não. Para Deus não tem condição de nada, porque eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação. Mas ele não falou, ele guardou para si. Para manter-se em quê? Reinando. Ele manteve-se no reino, mas estava perdido. E isso acontece muito dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, infelizmente. Eu sei disso. Mas eu não sou divino, eu não posso resolver o problema divino. O que eu posso fazer é ensinar, orientar, é dar aquilo que Deus me tem dado para vocês. Então, quando eu lia esse texto, eu falava, meu Deus, graças a Deus, que esse aqui serviu, porque os outros dizem assim, Só um minuto, gente, eu precisei interromper. Eu me comprometi de não falar o nome do rapaz, em respeito à família. Mas, gente, como que um ser humano consegue ser assim, gente? Como que um ser humano consegue ser tão cruel ao ponto de colocar toda a culpa de um problema grave que a pessoa está passando nela própria? E detalhe, tem caroços nesse angu que eu não vou entrar no mérito aqui, porque quando a gente divulgou o vídeo, que foi amplamente divulgado nas redes sociais, eu recebi diversas imagens de gravações feitas pela própria esposa, que o Macedo, de forma mentirosa e cretina, está falando aí que ela não sabia como ele estava. Ela sabia sim, tanto que ela filmou ele. Ela filmou ele. Teve um momento que ele estava sentado, o rapaz, e ele desorientado, querendo levantar, ela, vai para onde, fulano? Então ela sabia como ele estava e eles estavam pedindo ajuda. Talvez ela esteja sendo até orientada pela Universal, uma questão, a gente não sabe.
Pode ser que ela esteja sob as orientações malignas de um sistema que agora, lá nos bastidores, está condenando e crucificando o rapaz. Então, é de uma... eu não tenho adjetivo para dar, cara. Não tenho adjetivo. Cruel. É cruel. Não tem adjetivo, eu não tenho. Tem o restante da reunião que eu vou colocar aqui, essa parte, a parte mais forte, que ele soube que o rapaz tinha perdido a vida e não se compadeceu da família, não teve misericórdia e vai piorar mais ainda a coisa. Vocês estão assistindo agora, a coisa vai piorar muito. Porque quando deu a repercussão, ele reagiu de maneira estúpida. Ele reagiu de maneira inacreditável. Ele não pede perdão, ele não se redime, ele não se coloca no lugar da pessoa que perdeu um parente. Ô Marcelo, a minha avó foi obreira da Igreja Universal há muitos anos. O meu pai, antes de eu nascer, já era obreiro da Universal. A minha avó foi obreira há muitos anos da igreja, mais de 30 anos, se eu não estiver enganado. Quando a minha avó estava doente, o meu tio bispo, quando ela morreu, ele não veio ver ela. Dentro da Universal, lá dentro, existe uma doutrina de não haver sentimentos, não pode ter compaixão, não pode ter misericórdia. Eu quero saber que tipo de seita maligna é essa que não segue, e eles têm a coragem de falar de Jesus, falar do Espírito Santo, falar de novo nascimento. Que Jesus é esse impiedoso e cruel, cara? Ô, Davi, agora, há de um mês para cá, eles estão atacando de forma assim veemente a graça de Jesus. Exato. E o Macedo falou no vídeo que ele estava insultando o rapaz, né? Insultando o rapaz que tirou a própria vida, tá? Ele chegou a dizer o seguinte, que as pessoas que vivem pela graça, essa graça, são pessoas doentes. São pessoas doentes. Olha só, quem vive pela graça é doente. Aonde uma pessoa chega para falar um negócio desse, Davi? Sim, eu vou colocar Então, aqui esse vídeo. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Eu vou colocar. Ô, Davi, só voltando nessa questão, o Macedo, ele disse que o rapaz era problemático. Ele disse que o rapaz tinha sérios problemas. Se ele sabia de tudo isso, por que que ele não ajudou o rapaz? A pergunta é essa. Por que que a instituição não ajudou o rapaz? Hoje o rapaz poderia estar vivo, sendo cuidado, sendo tratado, sendo orientado. Porque, ô Davi, olha só, a grande questão do surto dentro da instituição é por causa das cobranças, das metas, tudo. Mas só que tem uma questão também que é fisiológica, que é nosso corpo mesmo, porque você sabe que o pastor da Universal, ele não come direito. O pastor, quando eu digo pastor, é aquele pastorzinho de igreja. Sim, pastor é a esposa dele, não come direito. Olha só, Davi, aquele que o Macedo disse que é rei e está reinando no muquifo que esse rapaz estava reinando. Sim, no muquifo sim. lá. Isso, sim. Entendeu? Então, essas pessoas, elas não comem direito, elas não dormem direito, elas não têm uma relação sadia com a própria esposa, com o próprio marido, eles não têm, entendeu? Uma vida sadia realmente. E aí, você sabe que se falta vitamina no nosso corpo, falta um monte de coisa. Aí a pessoa já é ruim psicologicamente, já tem problema psicológico. Aí não come, não dorme, entendeu? Então é um negócio muito sério. Se o Macedo falou que sabia, ele no vídeo, no áudio ele falou, esse rapaz era problemático, ele tinha sérios problemas psicológicos, ele tinha muitos problemas. Quer dizer, se o Macedo mesmo disse que sabia, por que não ajudou? E detalhe, ele também fala que conhece outros casos de situações parecidas. Então, se ele está afirmando isso, por que a instituição não providenciou ajuda ao rapaz? Por que não socorreram? Mas sabe por que não fez isso, Marcelo? Porque um pastor doente é um problema para eles. Exato. Pastor doente, esposa doente, é um problema para eles. Eu vou continuar com o áudio aqui, porque eu me comprometi a colocar os 16 minutos, e tem 2 outros conteúdos fortes que eu vou trazer aqui
Porque esse áudio é da reunião interna é 1 hora, mas eu não vou colocar 1 hora aqui. Eu vou deixar a reunião completa lá no meu Telegram oficial, gente. Você vai lá no meu Telegram, tá o áudio completinho lá, das baboseiras que ele falou, para entender que há contexto para isso. Não é fora de contexto, não. Ele está falando o que está dentro dele. Vamos continuar aqui, Marcelo, isso é muito importante. Criou fulano não sei quantos anos e fez mal, o que era mal aos olhos do Senhor. Leia lá nos textos dos reis. Leia lá, você vai ver. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então você viu que o reinado dele foi um desastre, um fracasso. Assim é o reinado dos pastores. Reinado dos pastores. Seja da Igreja Universal do Rei de Deus ou de outras igrejas. O seu reinado depende da sua cabeça. Seu reinado. Do seu coração. Analfabeto bíblico. Se você nasceu de Deus, obviamente você é humilde para reconhecer os seus erros, reconhecer que você não está bem, reconhecer as suas falhas e buscar ajuda. E alguém vai te ajudar com certeza. Porque a igreja da casa dá isso, dá aquilo, dá tudo. A igreja, sobretudo, dá a palavra de Deus. E se a pessoa não quer ouvir a palavra, só quer os benefícios, as benesses, é óbvio que ela vai se arrebentar e a gente não tem nenhuma culpa. Eu não tenho nenhuma culpa com respeito a esse rapaz que fez isso. Porque ele tinha pastor, ele tinha um bispo, ele tinha gente que poderia tê-lo ajudado. Quando ele esteve doente com Covid, a igreja tratou dele. Gastou dinheiro, rios de dinheiro com ele. E olha, perdeu nada, zero. Pelo contrário, acabou isso. Ele fala como se o dinheiro é dele, cara. A igreja gastou rios de dinheiro com ele. Olha só, isso aqui eu gostaria que chegasse na família dele. Tá vendo como é que o seu filho era visto? Tá vendo como é que o seu parente é visto por ele? Será que vocês estão apontando? Eu quero entender, eu gostaria de saber, neste momento, é difícil, porque o rapaz foi sepultado ontem. Eu repito, por respeito à família, somente por respeito à família, eu retirei a publicação do Instagram. Só por isso. Porque o inimigo deles é outra pessoa. O inimigo real de todas as famílias dos pastores tem nome. Tem nome. Então, nós aqui, eu e o Marcelo, não somos inimigos de quem a gente divulga. Nós estamos alertando as pessoas do perigo que é ser um pastor esposo da Igreja Universal. Ser um jovem que está sendo recrutado agora. Porque eles estão atrás dos jovens. Renato Cardoso vai fazer, se não me engano, amanhã. Está programado para amanhã, dia 9 de agosto, um evento com seu filho. Para pegar o seu filho. Para mexer na cabeça do teu filho. Você vai deixar o teu filho ser pastor? Você vai deixar o teu parente ser pastor? Vai permitir que ele seja humilhado desse jeito? Vamos continuar aqui. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, vai em frente. Desculpa aí, tá? Não. Que eu às vezes falo e não te dou oportunidade. Me Não. puxa a orelha se eu já falo demais. Tá bom? Vamos lá. Então, veja qual é o segredo do rei que agradou a Deus. E siga esse exemplo. Eu vou dizer para você uma coisa. Vou passar mais uma dica do que Deus. Olhe para si. Pense em si. Nesse momento, olhe o que você tem sido em relação a Deus. Veja no espelho da palavra de Deus o que é a sua vida. Se você não cresce, é porque você tem sido um mau rei. É isso aí. Tem feito o que é mal aos olhos de Deus. Então, não cresce, não desenvolve. Não. Como crescer o que não presta, o que não serve, o que não tem nada. Se a semente é boa, ela morre e gera frutos, multiplica. Tem que acontecer isso. Com televisão ou sem televisão. Eu não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. Zero. 0 vezes 0. Nada. Mas tinha dentro de mim um desejo enorme de servir o meu Senhor. E Deus viu isso. Não é que eu mereça, que eu tivesse mérito, nenhum, 0. Mas eu queria passar para as pessoas aquilo que Deus me havia dado. É isso que está dentro de você? Essa é a pergunta. Você está no altar para servir a Deus ou a si mesmo? Se você realmente é o altar, se você é o templo, se você é a morada do Espírito Santo, então você quer passar para outros aquilo que você tem, que você é. Mas se você
é carente de justiça. Eu não tive oportunidade, eu não tive chance. Ninguém me deu chance, eu não tive nenhuma oportunidade. Nenhuma chance. Ninguém queria, ninguém me queria. Ninguém me queria. Uma Coitadinho. vítima. Mas Coitadinho. Deus me quis. Coitadinho. E se Deus quis você, então você tem o que dar para aqueles que chegarem até você. Você tem rádio, tem televisão, tem internet, tem não sei mais o quê. Se você não desenvolve, meu amigo, é porque você está focado em outra coisa que não a vontade de Deus. Faça essa oração. Então Deus está vendo a minha oração, o meu desejo. Ele está vendo o que está acontecendo aqui dentro de mim. Ele vê o que está acontecendo dentro de você também. Se você quer servi-lo ou servir a si mesmo. Se você quer que o reino dele cresça para você aparecer, você está perdido. Você está condenado. Você está já condenado. Vou botar 2 vídeos depois, tá, pessoal? Vou botar mais 2 vídeos depois fortes. Cedo ou tarde, Coisa pesada, que eu vou analisar coloca aqui. rei e tira rei, não é isso que está escrito? Ele coloca governador e tira governador, presidente. Não é. Ele que faz tudo. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe o que você quer. E cedo ou tarde, o que você quer, que ninguém sabe, vai aparecer. Se você é de Deus, vai aparecer os frutos do que está dentro de você. Mas se você não é, vão aparecer a podridão que você carrega dentro de si. Eu estou brincando. Eu não estou falando isso para assustá-los. Eu estou falando isso para conscientizá-los. O seu crescimento não depende do bispo Macedo. Se dependesse de mim, os bispos que nós fizemos e que foram líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, não estariam do lado de fora. Eu os promovi. E o que deu na promoção dele? O que aconteceu? Eu os coloquei como reis. Saíram. Eu os coloquei como reis. E eu errei. Eu falhei. Mas Deus sabia que a minha intenção era melhor, como é para com vocês. A minha intenção é melhor para vocês. E Deus é minha testemunha. Se você acredita ou não acredita, não estou me importando com a sua opinião. O que me importa é a opinião do meu Deus. Então, quando há problemas, quando vêm as injustiças, entre aspas, que não são injustiças, são lições que Deus nos dá. Ele permite que nós sejamos levados ao deserto com problemas que não tem água, não tem capim, não tem comida, não tem nada, não tem ninguém. Você está no deserto sozinho, não tem para onde correr. Aí sim, a gente tem ouvidos para ele. Oh, o que o senhor quer que eu faça? Não vem com essa história, eu não cresço porque eu não tive a mão de ninguém para me ajudar. Eu não tive. Os que eu promovi, eu poderia aqui citá-los aqui agora. Bispos que tomavam conta de países, de regiões, caíram. A ira, quer dizer, o vento do Espírito Santo, Todo mundo caiu, menos ele. jogam fora. Todo mundo que saiu, caiu. Tá todo mundo Eles caído. eram palha. Eles eram palhas. É Deus que faz a separação. Deixa o like aí, pessoal. Deus permitiu que esse rapaz se matasse porque estava condenado. Peraí, Ele não quer isso. peraí. Você ouviu bem o que ele falou agora? Deus permitiu que esse rapaz se matasse porque ele estava condenado. É áudio do Bispo Macedo que está falando. Vou botar de novo para você prestar atenção. Tá usando de novo o exemplo do rapaz da Bolívia. Ele vai falar coisa muito grave, gente. Você não faz ideia do que ele vai falar ainda. Espera que você vai ver. Espera. Olha o que ele vai falar. Vou botar de novo. Gente, compartilha aí, gente. Gente, compartilha. Deixa o like, por favor. Apoie o nosso trabalho o máximo que você puder, por gentileza. Porque isso aqui é inaceitável. Isso aqui que eu estou colocando é muito sério. É grave o que eu estou colocando. É coisa pesada. Ele está botando um áudio de pastores que não existe em lugar nenhum. Coisa pesada. Olha o que ele vai falar do caso do rapaz que infelizmente tirou a vida. Ouve aí, gente. Presta atenção. Assim, o vento do Espírito Santo jogam fora. Era palha. Porque eles eram palha. Eles eram palhas. É Deus que faz a separação. Deus permitiu que esse rapaz se matasse porque estava condenado. Ele não quer isso para ninguém, mas vai fazer o quê? Cada um escolhe. Tem consciência de escolher o certo e o errado. Está aqui escrito. Quando você tem problema, qualquer que seja o seu problema, seja honesto, verdadeiro. Não tente enganar, não tente iludir. Porque quando você chega para o bispo, para a autoridade da igreja, da sua região, e vem falar, olha, eu estou precisando disso, eu estou com esse problema, eu estou enfrentando essa situação, aquele homem tem autoridade a autoridade de Deus para lhe ajudar, para levantar você.
Não para resolver o seu problema, porque o problema às vezes é você que está dentro de você. É um problema que você criou, que é o caso de pecados que você criou e não quer confessar, porque você tem medo de perder o reinado. Você tem medo de perder o reinado. Então você se mantém o pecado escondido. Mas, se é verdade, o pecado não vai cobrar os juros e correção monetária. Mas se você é sincero, verdadeiro, se você é dentro do Espírito Santo, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu preciso de ajuda. Eu estou com esse e aquele problema. Nós tivemos pastores, tivemos pessoas na igreja, pastores que depois viraram a casaca, enfim, tiveram problemas gravíssimos, mas um dia chegaram, olha, eu estou com esse problema, me ajude. Arrependidos. Foram perdoados. E foi resolvido o problema dele. Estão até hoje trabalhando. Por quê? Porque foram transparentes, sinceros, verdadeiros. Então Deus abençoe. Quem é que, se arrependendo, não recebe o perdão de Deus? Eu pergunto a você. Quem é capaz de chegar? Eu me arrependi e Deus não me batizou com o Espírito Santo? Duvido. Não existe isso. O mesmo acontece na Igreja Universal. Se você vem e fala, ó, isso, é isso que aconteceu, você é transparente, você não tem medo de perder nada, porque você já perdeu. Dentro de você está pedido. Ó, tem misericórdia de mim. A gente vai te ajudar. A gente vai fazer o que a gente pode fazer. Transparente, desculpa, parei aqui, tá? Transparente, não tem medo de perder nada. Tu é um sem vergonha, de Macedo. Você comprou um apartamento em Miami de 9 milhões de dólares, quase 80 milhões de reais que está custando agora. Ninguém sabe disso. Ninguém ia saber disso se a gente não tivesse falado publicamente isso, não tivesse trazido os documentos. Para de ser sem vergonha, Macedo. Você botou a Record no teu nome e fica dizendo que vai passar quando você morrer. Transparência é uma ova. Ninguém sabe o que é arrecada na Universal, ninguém sabe. O Gilberto Nascimento, jornalista, que agora está fazendo matérias para o portal The Intercept Brasil, fez uma matéria dizendo que em 4 anos a Universal arrecadou 33 bilhões de reais e vocês entraram com uma queixa-crime contra ele para que ele divulgasse a fonte. Transparência é uma ova. Se um pastor chega para um regional dizendo que está doente, você esculacha um cara, chama o cara de mole. Como vocês falaram pro rapaz, eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Chegaram pro rapaz que tirou a vida e falaram, você é mole, tá fazendo corpo mole. É assim que vocês tratam os pastores, seu mentiroso. Desculpa, ó, Marcelo. Vou continuar aqui, tá? Se quiser me interromper, quiser falar, por favor, meu irmão, fica à vontade. Vai lá. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Mas é óbvio que a maior obra é quando a pessoa se arrepende. Aí sim, o Espírito Santo tem condições de salvar, perdoar e restabelecer. Mas se a pessoa guarda dentro de si, nós estávamos pensando no caso de Manassés. Manassés foi o pior dos reis de Israel. Foi o mais perverso, mais cruel, mais promíscuo de Israel. Um dos mais. E quando foi levado lá para um país estrangeiro, pelo nariz, foi colocado lá no calabouço, tá? E lá no calabouço, ele se arrependeu, Deus perdoou e restituiu o reinado dele. Deus fez isso com Manassés. Merecia? Não merecia. Mas ele se arrependeu, ele recebeu o perdão de Deus. É esse Deus que nós servimos. E é esse Espírito que está em nós. Quem é rei, ou quem é homem de Deus mesmo, tem esse Espírito. Quem não é, não tem esse Espírito. Tem que pagar. Mas quem é de Deus, quem reina sob a direção do Espírito Santo, quem é o templo do Espírito Santo, esse perdoa. Então nós não podemos alegar injustiça. Podemos? Pense nisso. Seu trabalho, você dá o melhor de si e não acontece nada? Por quê? Por quê? Por quê? Você dá o melhor de si, você é de Deus, você faz o que é certo. 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, e não acontece nada. Não existe isso. É impossível. Só se Deus é injusto. Poxa, estou fazendo o melhor, estou dando o melhor, não estou no pecado, eu não estou no pecado, a minha consciência está literalmente livre. Eu tenho certeza, tenho consciência de que não tenho nada. Graças a Deus estou aqui. O meu trabalho não prospera, mas como pode? É o Espírito que está em você. Não sei. Isso é justo? Daqui a pouco eu vou botar um vídeo forte, gente. Tá acabando, tá acabando. Ele é injusto. Injusto. Porque você é justo, faz o melhor, e o seu trabalho não desenvolve, não prospera, não cresce. Por isso que eu costumo dizer, você tem que arrebentar. Tem que arrebentar. Eu não digo que você vai arrebentar da noite para o dia, ou de uma semana para outra. Mas o seu trabalho mostra, com frutos, o crescimento. Uma alma que você ganhou aqui, outra pessoa foi batizada com o Espírito Santo, são sinais que o seu trabalho está funcionando. Mas se não acontece esses sinais de batismo com o Espírito Santo, e tudo continua na mesma, é porque tem alguma coisa errada com o rei.
não é com o súdito, não são os servos do súdito. É o próprio rei que está com problema. E você está vendo o que ele quer fazer de você, obreiro? Quer fazer de você servo dele. Você já viu que ele disse que ele é rei. Ele se autodenomina rei. Quer que o pastor acredite que ele é sacerdote, que ele é rei, e você, obreiro, que compra material de limpeza, que compra suco da Santa Ceia, compra uniforme, dá o seu tempo para limpar vaso cheio de cocô. Você fica o dia todo na Universal para eles, você é o súdito deles. Macedo quer almas. Ele quer a sua alma. Ele quer fazer de você súdito dele. É para deixar muito claro o que ele está falando aqui. Só não entende quem tem algum problema, não é possível. Que ele está falando exatamente isso. Tá, ó, falta Davi, 1 minuto para acabar esse áudio aqui, Marcelo. Davi, Sim, pô, não. tá me ouvindo direitinho? Tá me Sim, ouvindo bem? perfeito, perfeito. Ó, a gente tem que prestar atenção no que o Macedo falou agora em relação ao pastor, né? Pastor, você está bem com Deus? Você nada condena a tua consciência e você fica... Olha só, Davi. Olha só, as pessoas, muitas das vezes, elas não prestam atenção. É. Você está lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses e nada acontece, a tua igreja não prospera, ou você não prospera, o teu trabalho não prospera. Quer dizer, como você falou no começo, para um bom entendedor, meia palavra basta. Né? Então, o Macedo está falando financeiramente. E o pastor, o ex-pastor, ele sabe do que o Macedo está falando. O Macedo não está falando de pessoas, de abençoar as almas. Não. O Macedo está falando o seguinte: você, pastor, você chegou numa filial da minha empresa. Se você chegou lá, você fica 1 mês, 2 meses, 5 meses, e o teu trabalho não prospera, você não me dá lucro, meu amigo, você não me dá lucro, você vai sair. Tem alguma coisa errada contigo, você vai sair. Então, nós, o Davi, que fomos pastores, e o pastor da Universal, a gente sabe do que o Macedo está falando. Sim. Você não está falando nada espiritual, ele está falando de dinheiro. O trabalho do pastor tem que crescer financeiramente. É isso. Ponto. Exato. Davi, e será que a transparência que o Macedo está falando, você tem que ser transparente, você tem que vir confessar o seu pecado, porque se você confessar o seu pecado, você já perdeu, você não tem mais nada para perder, né? O pastor que vem até nós e confessa, ele é perdoado. Tem muitos que nós ajudamos. Sabe que ele está falando do Rodrigues, será? Do Piu Piu? Sabe que ele está falando do de Piu Piu? muitos. Muitos que ele sabe dos esquemas, ele na Universal não é o que pode, né? É quem pode. Porque se for um pastorzinho pequeno que adultera, sai com um monte de mulher, enche a cara de cachaça e outras coisas também, tá tudo certo. Se for um bispo que cresce, tá tudo certo. Então, enquanto a porcaria acontecendo, pode rolar. Será que o Piu Piu chegou lá para ele e falou assim, ó, o mestre dos magos, o mestre, grandioso mestre, eu cometi um pecado do mensalão. Eu recebi o mensalão. Não, se você trazer o dízimo para cá, tá tudo certo. Traz 10%. Não, o Marcelo pensa que é padre também agora. Confessa o pecado para ele, porque agora você vai ser... Ele se acha rei, ele se acha sumo sacerdote. Ele é o cara, o Macedo é o cara, ele é a estrela. Ele é o supra-sumo dos falsos profetas. Ele é vice-deus já. É vice-deus. Vamos continuar. Falta 1 minuto e 26 segundos para acabar. Eu vou botar um áudio dele aqui do vídeo que ele botou recente, para mostrar para você que ele piorou o que ele já tinha falado para os pastores no secreto. Ele falou publicamente. A própria língua dele está se queimando. Ouve aí, gente. Está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E você, mulher, é corresponsável disso. Porque se seu marido não faz o melhor para com Deus, você vai sofrer as consequências, porque você é um corpo com ele. Para onde ele for, você também vai. Então não seja estúpida de cair na besteira de querer forçar uma situação para manter o reinado do seu marido. Porque, cedo ou tarde, se ele faz o que não presta, se ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, pode ter certeza que ele vai cair e você também vai. Você vai atrás.
Por quê? Porque você é um corpo com ele. Salvo se você vê o que está errado com ele e não aceita. E você, não, eu não aceito. E foi com esse homem que eu casei. Eu casei com o homem de Deus. Eu casei pensando que você era de Deus, mas você não é de Deus. Você não tem sido sincero, honesto, verdadeiro. Você não tem reinado para Deus. Você tem reinado para si próprio. Você não tem servido a Deus, você tem servido a si. E se o seu marido não serve a Deus, não adianta ele servir a você. Você pode ficar mais presa com ele. Cedo ou tarde ele vai ser expelido e você também. Eu estou profetizando. Quem crê, amém. Quem não crê, paciente. Profeta. Tá profetizando? Então, eu estou passando para vocês o que Deus tem me mostrado. Aliás, não é para mim. Mostra para você, está aqui. Tá bom. No final dessa live eu também vou fazer uma profecia. Já que é profetizando, vocês todos que estão assistindo essa live, todos que estão assistindo, vão ser testemunho do que eu vou dizer para vocês. Todos. Porque há 7 anos atrás, o Marcelo Roque, bem antes disso, o Marcelo já estava aí fazendo trabalho de denúncia antes de mim. Muito antes. A gente já tinha falado de tudo que está acontecendo hoje na Universal e está acontecendo exatamente como a gente falou. Quando acabar essa live, eu vou botar mais um vídeo, o último dele, que ele falou publicamente. E o que ele falou publicamente a respeito do rapaz que perdeu a vida na Bolívia, ele falou publicamente o que eu vou trazer aqui. Vou fazer uma profecia no final dessa live. Eu espero que o Edir Macedo esteja assistindo essa live. Você pensa que eu tenho medo de você e da tua corja? Em 7 anos eu já coloquei áudios teus absurdos, mas esse agora, para mim, foi um dos piores, porque você simplesmente mostrou o monstro que você é com essa família. Essa família não merece. E o departamento maldito do Unicom chegou a dizer que estão inventando fake news sobre a família. Não tem nada a ver família com o negócio. Eles estão tentando desinformar as pessoas, dizendo que deram toda assistência. Não tem isso. Ouve aqui, gente. Ouve aqui o Macedo, nesses 2 áudios aqui. Presta atenção. Eu vou fazer. Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Não, ó. O garoto perdeu a vida. Olha o que ele falou publicamente. Eu vou deixar depois o vídeo. Eu tenho o vídeo comigo, já baixei. Eu vou subir no meu Instagram, porque se ele apagar lá, eu tenho um vídeo comigo completo desse vídeo. Olha o que ele falou. Não doido. Toda a Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, cara. O que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé. Eu vou continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas por todo o mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. Tá bom para você? Vai piorar mais agora. Tá bom para você? Vou botar aqui mais um pedacinho aqui, ó. Ouve aqui, gente. Isso aqui mostra um monstro que tá dentro dele. Se morrer, filha, mulher, quem quer que seja perto dele, tá nem aí. Eu quero saber de mim. É um ser humano, sinceramente, cara. Sinceramente, se tiver algum psicólogo aqui, se tiver algum psicólogo, por favor, pelo amor de Deus, comentem. Eu quero entender, porque como é que uma pessoa tem coragem... Eu vou botar aqui, olha, ouve isso aqui, ouve. Formada por pessoas na fé do sacrifício. A fé que a pessoa tem que passar pelo deserto. Só vive assim, né? Só vive assim, ó. Se Jesus passou pelo deserto, se os apóstolos passaram pelo deserto, quem somos nós para evitarmos o deserto? Se você quer evitar o deserto, você é covarde. E covarde não entra no reino de Deus. Não entra. Covarde não entra no reino de Deus. Covarde. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Você não gosta da minha explicação? É
Me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez, e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou. Enterra e acabou. Meu pai morreu, acabou. Meus irmãos morreram, acabou. Enterra e vai embora. Vamos em frente. Não, acabou. Eu não vou ficar chorando a morte da miséria. Não vou ficar chorando aqui o leite derramado. Eu vou correr para frente. Eu sou assim. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. A Esther, quando se casou comigo, ela me conhecia. Eu sou assim e acabou. Sim, sim, não, não. Quem não quiser, paciência. E vai embora, saia fora. Se você está na Igreja Universal do Reino de Deus e não gosta dessa mensagem, vai embora. Vai para outra igreja, vai para onde você quiser. Agora, não vem encher o saco, não. Desculpa lá a expressão. Não vem encher o saco com blá, 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 não. Ô, Davi, é o mesmo Macedo, de quando começou a instituição Igreja Universal do Reino dele, né? Você lembra do vídeo que foi que o Carlos Magno, né, pastor, né? Que ele divulgou na Globo, o Macedo falou o seguinte: peça sem medo. Quem quiser dar, quem não quiser dar, que se dane. É o mesmo Macedo daquela época. É O verdade. Macedo avarento, é o Macedo que não pensa em ninguém, é o homem que não está nem aí para nada e para ninguém. Ele se importa simplesmente com o ventre dele. É só o ventre dele que é importante. Sem amor, sem sentimento algum, porque para ele quem tem sentimento é fraco. Quem vive pela graça é porque tem sentimento e é fraco, é doente crônico. Quem vive pela graça é doente crônico para o Macedo. E engraçado, ô Davi, que essa fé, esse sacrifício, que quem vive pelo sacrifício, quem vive pela fé, o engraçado é que viver pela fé e pelo sacrifício para o Macedo é dar dinheiro para ele. É dar dinheiro para ele. É fazer as coisas para ele. É fazer ele ter lucro. Porque se a pessoa não faz ele ter lucro, não vive pela fé, é fraco. Já notou isso aí, ô Davi? Já notei, com certeza. Gente, tá bom, né? É revoltante. Agora, eu acho que já foi demais. Depois, olha, hoje eu tava com meu pai e meu pai vai fazer uma cirurgia para quadril, né? Porque a pessoa já fica de idade, vai fazer uma cirurgia no quadril. Eu vou estar com ele até o fim, no hospital, acompanhando ele com meu pai. Eu amo meu pai. Meu pai também me ama e eu sei que é muito difícil perder um filho. Eu não tenho filho, sou casado há 15 anos e o Papai do Céu, por enquanto, ainda não nos abençoou com esta graça. Mas a dor de se perder um parente é uma coisa terrível. Eu já perdi pessoas bem perto de mim, eu sei que dói mesmo. Imagine um filho. Imagine uma pessoa e um homem dizer essas coisas, falar dessa forma com a família. É muito duro, gente. É muito duro. É muito duro saber que dentro da Universal você não pode contar com ninguém, pastor. Eu vou fazer a profecia agora. Escuta o que eu vou dizer a vocês. Dentro de pouco tempo, eu já estou recebendo eu já estou falando isso há uns dias, porque estou recebendo mensagens lá de dentro. Dezenas de templos da Universal não vão ficar abertos mais. Vão fechar, pequenos. Sabe por quê? Os pastores simplesmente vão entregar a chave e vão embora. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Pastores, chegou a hora, pastor. Existe vida fora da onde você vai passar luta? Vai. Você vai encontrar dificuldades aqui fora? Vai. Vai ter que trabalhar? Vai ter que ter uma vida digna. Mas você vai ter liberdade de poder conhecer a Cristo, viver na verdade. Porque se você ficar aí dentro, você vai morrer aí dentro, vai perder a tua saúde aí dentro. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Nos próximos meses, vocês vão ver dezenas de pastores saindo, abandonando os templos da Igreja Universal. Dezenas. Só as principais catedrais que talvez vão se manter de pé. Porque todos os pastores sabem do que eu estou falando. Só vai ficar com ele lá
Duas situações. Pastor que, de fato, a mulher está doente ou tem uma situação muito grave que não tem para onde ir, que vai preparar para tentar sair, vai se preparar, que tem casos e casos, eu não vou generalizar, ou o sem vergonha, ou o rei, ou aquele que o Macedo falou que quer ser o rei. Macedo se considera o seu rei. Então, eu estou dando uma profecia, já que o Macedo falou de profecia, ele disse que aqueles que ajudassem na construção do Templo de Salomão ficariam ricos. Esses ricos nunca apareceram. Ele se tornou o único rico. Então, eu digo para vocês, muita coisa vai acontecer até o final do ano. O Macedo não sabe o que está dizendo. Ele tem 80 anos de idade, não pensa na partida dele, não está nem aí. Nem aí. Desde que o Marcelo falou perfeitamente, desde o dia em que nós fizemos a primeira denúncia, na verdade, muito antes, há 40 anos atrás, quando ele lá, há 30 e poucos anos, quando na TV Globo eu entrevistei o Carlos Magno aqui, ele falou, ou dá ou desce, como o Marcelo falou muito bem agora há pouco, quem não der que se dane. Ele falou exatamente uma coisa, morreu, que se dane, eu quero saber dos vivos. Dos vivos. Pensamento egoísta, um pensamento anticristão. Egocêntrico. É um pensamento que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Eu nunca deixei de pregar a palavra de Deus, nunca. Nunca deixei de falar do amor de Jesus. Quem conhece meu devocional sabe disso, que é verdade. E a gente precisa continuar neste caminho. Tá certo? Marcelo, quer falar mais uma coisa, meu irmão? Ô, Davi, como você falou, eu acho que é uma revolta que a gente tem de saber, ô, Davi, que um dia nós servimos esse homem, né, achando que estávamos servindo a Deus, né? E só que na época a gente não mensurava o quão cruel esse homem era, Sim. né? A gente não mensurava com quão cruel ele era e quão cruel ele é, né? Para fazer uma coisa, olha só, Davi, só quem perdeu um filho, só quem perdeu um parente, só quem perdeu alguém muito próximo é que sabe a dor que é perder alguém. Já imaginou, Davi? Você olhar para dentro de um caixão e você ver a pessoa que você ama ali dentro e você falar assim, ó, nunca mais eu vou ver essa pessoa. É Nunca horrível, mais, é né? horrível, coisa horrível. Nunca mais eu vou. Ela vai ali, vai fechar o caixão e vai embora. Acabou-se, né? Eu E fiz vários sepultamentos, ô Marcelo, recentemente. aí Nesses você, últimos meses, eu fiz dezenas de sepultamentos. Pessoas que próximo da gente, eu ia lá no sepultamento e pessoas que partiram. A dor é muito grande, cara. É muito grande. Eu sei o que você está falando. É aí, horrível. aí, aí você imagina só, até mesmo a esposa, que talvez, eu não sei, né, Davi? A gente não sabe se ela está sendo orientada, coagida pela instituição, a gente não sabe. Mas você imagina só a esposa ouvindo o que o Macedo está falando. Você imagina o pai, a mãe, ouvindo o que o Macedo está falando do filho, que provavelmente serviu o Macedo por anos, não tem consideração, não teve consideração nenhuma com a memória da pessoa, sem consideração com a família, quer dizer, sentimento zero, amor zero, 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 zero. Então, o que eu quero falar aqui, Davi, é o seguinte: nós não estamos aqui para denegrir a imagem do Macedo, mas para mostrar realmente quem o Macedo é. Ele mesmo denigre a própria imagem. E eu E costumo dizer difama dos outros também. E ele exatamente. difama dos outros. Ele difama dele, ele acaba com a imagem da própria seita dele e acaba com a dos outros. Porque se não estiver dentro do reinado dele, se não fizer parte do reinado dele, é lixo, como já chamou membro da Universal de lixo, e como no caso aí do pastor que perdeu a vida, ele foi um problema, nunca foi de Deus. O que mais que ele falou com o rapaz? Que ele era um. Ele era, Enfim, ele era era um problemático problema, um há problemático, muitos nunca anos. foi de Deus, nunca foi Nunca foi de pastor, nunca Deus, foi nunca foi nada. pastor, Não nada. servia nem para limpar a igreja, que ele falou. Ele falou, não, nem para limpar servia. Imagina o pai que você falou e a mãe ouvindo uma coisa dessa. Então, Davi, eu costumo dizer o seguinte: enquanto houver fôlego de vida em mim, enquanto Deus permitir, eu estarei aqui denunciando a hipocrisia do maior falso profeta do nosso país, chamado Edir Macedo Bezerra. Ele é o pai
ele é o pai de todos os falsos profetas que tem no Brasil. Porque ele ensinou, muitas instituições nasceram da Universal. Então, muitas instituições vieram das entranhas do Macedo. Muitas estão enganando, roubando, extorquindo as pessoas com as palavras mentirosas que aprenderam do Macedo. Então, enquanto tiver fôlego de vida em mim, eu estarei aqui, não se importando com nada, mostrando sempre a verdade, sempre mostrando a verdade, porque isso é o que importa. Não fugindo da verdade. O Macedo pode espernear, pode gritar, pode processar, mas nós sempre estaremos com a verdade. Não denegrindo ninguém, não falando mal de ninguém, mas colocando para as pessoas quem são esses falsos profetas por detrás das cortinas do teatro. Exatamente, meu irmão. Olha, eu quero agradecer, Marcelo, pela sua presença aqui, pela sua companhia, por você ter disponibilizado o seu tempo, apesar de você estar com a garganta não tão boa. Nós tivemos um problema com a nossa internet. Pessoal, você que chegou agora, acompanha a live do início. Nós colocamos áudios potentes para falar, áudios polêmicos demais, que eu nunca botei no canal. Áudio da última reunião que aconteceu ontem, dia 7, com pastores. Áudio da análise do áudio da reunião de Edir Macedo, que foi o foco do nosso vídeo de hoje, com essa repercussão da fala dele, uma fala que eu coloquei no título aí, é uma fala de ódio e é uma fala sem compaixão, né? Uma pessoa que, como eu coloquei para vocês verem aí, é uma pessoa que não tem nenhum sentimento, não tem nenhuma empatia. Então, eu quero agradecer a todos. Peço que todos deixem um like, por favor. Antes de você sair do vídeo, deixe o seu like. Nos ajude com o trabalho do canal, porque nós temos que continuar fazendo o trabalho. E eu faço das palavras do Marcelo as minhas, mesmo sem recurso, mesmo com dificuldades, mesmo enfrentando todas as lutas, esteja sempre na verdade. Davi, o salmista, disse: a tua verdade, Senhor, será o nosso escudo. Você pode passar por tudo, mas enquanto você estiver na verdade, a verdade vai te proteger, vai guardar a sua vida, porque ele é Cristo. Jesus é a verdade. Tá certo, pessoal? Deixe o seu like, nos apoie, entre em contato com a gente, nos ajude de maneira voluntária. Marcelão, muito obrigado, amigo. Tu é demais, cara. Tá nota 10. Valeu, obrigado. Choveu muito por aí e choveu aqui também. Mas continuamos nesse trabalho. Muito obrigado, tá, meu irmão? Vamos encerrar aqui a transmissão. Um abraço. Valeu, Marcelo. Teu cara, hein? Obrigado, amigo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Pessoal, desejo a vocês uma ótima noite. Amanhã vai ter um conteúdo devocional que eu estou subindo para o canal, sábado à noite. Domingo, provavelmente, não vou fazer live, porque eu quero desejar a todos os pais, inclusive o pai do rapaz que faleceu na Bolívia. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Todos os pais, feliz dia dos pais, mas especialmente a você, meu irmão. Que Deus te dê forças. Que você consiga passar por este momento tão difícil e conta comigo. Pode contar conosco. Estamos à disposição de você para lhe oferecer todo o apoio jurídico, se você assim precisar, contra essa difamação, contra essa calúnia desse líder chamado Edir Macedo. Conte conosco, tá certo? Obrigado, Marcelo. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, Marcelo. Obrigado, hein? Bom final de semana. Fique com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau.